Queria saber de você, Mauro. Quem você acha que tem a tarefa mais complicada daqui para frente? O Tite, que chega agora e vai ter que fazer todas essas coisas que você falou, olhar para o Gabigol e falar, e aí, você quer jogar, você não quer, olhar, analisar o elenco, a Arrascaeta, todo mundo, ou o Abel, que já está lá, mas também vive talvez um momento muito ruim. Quem tem mais trabalho pela frente, você acha? Eu acho que é o Abel. A situação do Tite é muito confortável, né? Qual a meta dele? Colocar o Flamengo na Libertadores? Não é difícil, né? E com muitos jogadores aí como eu falei há pouco, o Gabriel, muito criticado. Momento que ele chega para colocar em ordem uma casa desarrumada. Agora, o Abel tem a participação em toda a temporada. Tudo que foi feito com o ok dele ou pela cabeça dele. Essa história, por exemplo, de elenco curto, sempre foi atribuída a ele. O pessoal que cobre o Palmeiras, você fala, não, o técnico não gosta de elenco muito grande e tal. Tá aí. O Palmeiras não foi atrás de um substituto para o Scarpa nem do Danilo. Ele está lá o tempo todo. Então a decisão é dele com o departamento de futebol, creio eu. Né? Pela força, pelo poderio que ele tem dentro do clube. Então a estratégia dele se mostrou errada. As contratações, algumas pífias. A Atuesta, a Tabata. O próprio Arthur não está jogando bem. Né? O aproveitamento do Endrick, muito abaixo do que poderia ser aproveitado em tese, um jogador tão valioso. Também é decisão dele. Não é decisão dele. Aliás, o Juca falou sobre o jogo de ontem, da injustiça. Ora, quando o Palmeiras ganhou a Libertadores de 2021, passou pelo Atlético Mineiro com o Hulk perdendo o pênalti, o Vargas perdendo um gol feito. O Palmeiras acertou lá uma bola de um erro lá do zagueiro, acertou lá uma jogada, fez o gol da classificação com um gol fora. Aí o técnico tinha um plano. Agora quem teve o plano foi o Santos, pô. Paciência, é do jogo. Não é? Você não vai só ganhar dessa maneira, jogando menos, sendo atacado, sendo agredido, e jogar por uma bola, por uma coisa assim. O Palmeiras ganhou muitos jogos assim. Fez muito sucesso jogando dessa maneira. Contra o River Plate, por exemplo. Jogou no contra-ataque aqui na Argentina, no campo do Independente, fez um 3-0 e só não foi eliminado em casa, com o River jogando com um jogador a menos metade do segundo tempo, com as intervenções do VAR. Um pênalti foi cancelado e um gol anulado. Até bem questionáveis aquelas decisões do VAR naquela oportunidade. Então, o Palmeiras já bebeu dessa fonte, o adversário também vai beber. A campanha do Palmeiras é igualzinha ao do Flamengo. A diferença é o tratamento, que eu acho que é muito tolerante, em geral, com relação ao Palmeiras. A campanha é péssima, temporada muito ruim. Foi eliminado por um Boca que não vence, mas o Palmeiras também vence muito pouco. Os últimos 5 jogos aí são 2 empates, 3 derrotas. E um desses empates significou uma derrota, porque perdeu nos pênaltis. É tétrica a temporada do Palmeiras. Ganhou o Paulista e a Supercopa. Então, parabéns. Para isso, tudo que montou esse time, para isso ter um técnico mais valioso do futebol brasileiro. Como o Arnaldo falou, é um elenco hoje bem caro e eu acho que tem muitos equívocos aí de avaliação de jogadores, contratações, e a boa vontade é tremenda, do pessoal que cobre o clube, então nem pensar, e da imprensa verde. Quando contrataram esse Atuesta, nossa, Atuesta, uma visão de mercado, o cara nunca jogou nada, se machucou, um jogador comum, até hoje se mostrou um jogador comum, nem sabiam que era ele, era tratado como se fosse um achado, só vai ser um achado quando você vê o cara jogando. Um achado é o Arias, do Fluminense, esse é um achado, né? Bem diferente é o desempenho dos dois. Tem a mesma nacionalidade. Só que o Fluminense tem uma visão que o Palmeiras não teve. O Bruno Alves, ontem o Abel fez ele é responsável por pensar em se mostrar às custas do Palmeiras e não contratar. Teve uma entrevista no fim do jogo, né, Trajano, do Endrick, né, falando, pô, chateado, né, falou que queria ganhar alguma coisa e tal, vou embora aqui sem ganhar nada. Chateado realmente, porque, sei lá, talvez pudesse ter sido melhor aproveitado. Mas o que você acha? Você acha que o Tite ou o Abel? Quem tem mais trabalho pela frente? Eu concordo com o Mauro. O Tite está chegando na boa. Chegando agora ali, né? Vai pegar ele, o filho, debaixo do braço, o assistente, o Kleber, o preparador de goleiro, não sei o quê. Já está analisando a situação dos jogadores. Ele chega, como diz assim, eu não tenho nada com o que aconteceu até agora. Tudo que aconteceu até agora não é comigo. E agora vou tentar viabilizar uma entrada na Libertadores, mas o meu projeto maior é para a temporada que vem. Eu estou entrando aqui para organizar para a próxima temporada. Se der a Libertadores, tudo bem. O outro não, o Abel. Eu sinto um certo desgaste, sabe? Eu acho que até essa coletiva dele ontem, o tom, o que ele vem falando, a atuação do time, a torcida, a presidente, eu sinto que a coisa ali já melou. O time foi uma passagem vitoriosa em termos de título, ganhou tudo que podia ganhar, endeusado pela torcida. Não, tudo não.
Hã? Tudo não. Quase tudo. Vamos dizer, quase tudo. Isso. Né? Quase Não. tudo. Não, Mas você sempre nota tem agora que tem pontos de atritos em tudo quanto é lugar. É a torcida com a presidente, é a torcida com o técnico, é a torcida com o jogador querendo sair, o jogador querendo ficar, o outro reclamando que devia ser mais bem utilizado. Quer dizer, é um momento muito ruim. Então, acho que foi o âncora que falou. Não sei se ele vai ter condições, o Arnaldo falou. Acho que foi o Arnaldo. Se ele tem condições de dar uma volta por cima, organizar de novo, fazer um novo projeto para o final desse ano e para o ano que vem, contratar jogadores, mandar jogador embora. Eu acho que ali desgastou. Ali. Então o Tite está cavaleiro. O Tite, a comissão vão ganhar muito bem, já tem apartamento no Rio, já gosta da cidade. Na verdade, cá entre nós, tem que ser dito uma coisa. O Tite está indo para o Flamengo porque foi um fracasso internacional. Não é? Ele ficou esse tempo todo à espera de um bom convite. Só que nunca veio o bom convite. Chegaram convites de terceiro escalão. Não tendo terceiro escalão, vamos para o Flamengo, o time maior torcida do Brasil, vão me pagar muito bem, Rio de Janeiro, e vamos em frente. Isso é indiscutível, né, Arnaldo? Na verdade, ele é o Flamengo, é claro, todo mundo quer treinar o Flamengo, mas o sonho do Tite era outra história. E aí deu tudo errado e até ficou com esse nhanhanhé de não fechar e tal, e fecha só agora, ainda não enfrentou o Corinthians. O desafio dele é grande, com essas coisas todas, jogadores... Além de uma dose de covardia de só assumir depois do jogo contra o Corinthians, para fugir da torcida do Itaquerão. Tem gente que fala, né, em bom senso, não covardia, em bom senso. Agora, o âncora nhenhenhé, né? Fica com aquele nhenhenhé, boa essa expressão. É assim, o Tite, acho que a primeira entrevista dele como técnico do Flamengo vai ser bem aguardada. Não só pelo que ele tem para falar sobre a nova missão da carreira dele, e vai ser a primeira entrevista pós esse fracasso internacional, primeira grande entrevista pós esse fracasso internacional que o Trajano destacou como técnico de seleção na Copa do Mundo. Também a gente tem a impressão que o Tite, voltando a trabalhar num clube, consiga o sucesso que ele teve treinando o Corinthians. Mas há muito tempo ele não dirige um clube, né? O dia a dia. Então também é uma interrogação, por mais que ele tenha serviços prestados nos clubes que dirigiu e tudo mais. E também essa missão de reformulação, por isso que eu toco nesse ponto, que não é uma questão simples. Aí é diferente do Palmeiras, e eu acho que é mais semelhante com o Corinthians, são jogadores já com muito prestígio, que ganharam muita coisa e que tem já meio uma situação de quase donos do clube, né? Os caras que dominam o pedaço. Corinthians tem muito isso até hoje, a turma que domina o pedaço, e o Flamengo também. E mexer com essa turma não é simples. E o Tite teve uma dificuldade grande quando teve esse papel no Corinthians lá atrás, né? Em reformular o time campeão mundial, né? Lembra, Juca? Ele não conseguia romper com algumas... Não, ele morreu abraçado com os caras. Exato. E se você for analisar, com a seleção brasileira, de certa forma, ele morreu abraçado com alguns caras também, né? Então, ele não tem esse perfil de sair limpando ou enquadrando ou não sei o que lá, ou como pode ser o Gabigol, o símbolo disso no Flamengo hoje. Então, eu tenho muita curiosidade. É verdade o que o Mauro falou, de como ele pega um ano em que os treinadores foram muito mal no Flamengo, e os jogadores também, me parece simples melhorar o que está muito ruim. Mas o Tite, com o elenco do Flamengo, né, se a gente juntar essas duas coisas, o número de jogadores que o Flamengo tem de alto nível e o treinador, último treinador da seleção brasileira em 2 Copas, o Flamengo tem tudo para fazer de novo um grande time e tal para 2024. Até porque os outros têm os seus problemas, como o Palmeiras, por exemplo, né? O principal rival do Flamengo nos últimos tempos. Mas não é uma garantia. E também tem outra coisa. Nenhum treinador no Flamengo, recentemente, nessa história vitoriosa, nessa era vitoriosa, ficou mais que um ano no Flamengo. O Flamengo não cultua treinadores.
não mantém treinadores, historicamente. Então, o Tite trabalha a longo prazo, também um desafio se manter técnico do Flamengo por mais de uma temporada. Pouca gente consegue isso. E o Tite chega em tese para fazer um trabalho de médio e longo prazo. Vamos ver. A primeira entrevista já promete. E até porque ele tinha dito que não ia trabalhar nesse ano de 2023 para muita gente. Inclusive mandou gravar, assinar, colocou no cartório e tal. E ele vai trabalhar num time sim em 2023. Vai trabalhar, vai ter que se explicar. Agora, fala, Juca. Na verdade, né, eu acho que tanto a situação do Palmeiras como a situação do Flamengo ambas revelam como é difícil no futebol brasileiro a chamada autossustentabilidade. Né? Uhum. Quem diria que, diante daquele medo da espanholização, Real Madrid, Barcelona, né, nós fôssemos ver o Botafogo campeão. E não se trata de dizer que o Botafogo é meio Leicester, né, que foi uma coisa excepcional que aconteceu na Premier League. Não é apenas o Botafogo, é o Bragantino que está em segundo lugar. Então, essa situação mostra como as coisas aqui no Brasil logo ficam velhas, né? Porque você dizer, é isso, olha, a sensação que o Trajano tem, que eu acho que grande parte das pessoas tem, do Abel bateu o fartão. Olha, já não sei se o Abel tem o que tirar do Palmeiras, são 3 anos, está na hora de... Puxa vida, você olha para técnicos bem-sucedidos na Inglaterra que ficaram mais de 10. Aqui mesmo no Brasil, lá atrás, você tinha o Lula no Santos, que ficou 8 anos. É outro Lula, tá, pessoal, do Bolsonaro? É outro Lula, não estou falando daquele dos nomes dele. Outro. Não mistura a política com o futebol. Enfim, é curioso, né? Como as coisas não se mantêm. É o título daquele famoso livro, no futebol brasileiro, tudo que é sólido se desmancha no ar. Né? Então, há que se refazer. Isso é lá de trás. Antes do último terço, de performar com qualidade, Zona 14. do externo desequilibrante. Isso. Então, são outras épocas. Aliás, Zona eu 14. no aguardo, qual será o novo vocabulário? Titês, agora no Flamengo, lá no Rio. Titês carioca. Vamos ver o que ele vai aprontar. Último terço, segundo terço, oitavo terço, né? Performar o extremo desequilibrante. Vamos ver, vamos aguardar. Ô Mauro, ainda sobre o Flamengo e o Tite, como o Arnaldo disse, já tentou vários tipos de treinadores, nenhum fica mais de um ano. Mas o Tite talvez tenha um outro tamanho. É o técnico brasileiro, talvez o técnico brasileiro mais badalado ainda, apesar da Copa do Mundo, dos fracassos na Copa do Mundo. Isso pode ser um alento. E uma outra coisa, diferentemente do Palmeiras, que precisa contratar jogadores, o Flamengo é uma outra história, né? Ele precisa recuperar jogadores, talvez. Travou o Mauro, pelo jeito. O Mauro travou. O Mauro, apenas para quem não está entendendo, o Mauro voltou, Mauro. Está no restaurante e no aeroporto. Qual você ouviu, Mauro? Ezeiza ou no aeródromo? Eu estou no aeroporto. Você ouviu minha pergunta, Mauro? Não, deu uma rateada aqui. Não, minha pergunta é que tem uma diferença, me parece, do Flamengo e do Palmeiras, é que se o Palmeiras tem que reformular o elenco, contratar jogador, fazer um monte de coisa. O Flamengo, com o Tite, que é um técnico grande, muito grande, talvez tenha que recuperar jogadores. Essa talvez seja uma diferença importante. O Flamengo já reformula muito o elenco. Se você olhar, o goleiro foi trocado, né? O lateral direito que está jogando é um garoto da base, subiu esse ano. Na zaga, o Fabrício Bruno chegou no ano passado, é titular. O Del Pereira chegou em 2020. O Ayrton Lucas chegou no ano passado, efetivamente esse ano, que ele estava emprestado. Tem o Alan, né? Foi contratado esse ano, está machucado agora. O Gerson foi recontratado nesse ano. Enfim, tem o Luiz Araújo, tem o Cebolinha, que veio no ano passado, o Araújo veio esse ano. Então tem vários jogadores que foram contratados durante aí, os últimos anos, né? E saiu muita gente, tem poucos remanescentes de 2019.
Eu acho que alguns jogadores têm que ser recuperados. O caso do Cebolinha, que jogou bem com o Tite na Copa América 2019. É o caso do Gabriel, que é uma questão também, acho que muito do jogador, de entender qual é a dele. Porque o caso do Gabriel, assim, nas entrevistas, nas raras aparições dele que ele fala alguma coisa, ele parece muito fora da realidade, assim, sem autocrítica. Ele fala como se estivesse tudo bem, não está bem. Não está nada bem. Está péssimo. Horrível. E ele não parece incomodado. Isso é muito preocupante. Talvez a dificuldade seja botar na cabeça do cara que ele não está jogando bem, que ele tem que tentar mudar de cenário. Mas o Tite chega assim, quase com metas muito baixas. A meta, que é classificar para a Libertadores, pela qualidade do elenco e pela posição na tabela, é uma meta muito fácil de ser alcançada. Não é um desafio tremendo. O título não, aí depende de outros times e teria que vencer praticamente todos os jogos e ficar torcendo para tropeços aí, especialmente do lado do Botafogo, né, que é o que está muito à frente. Então ninguém vai cobrar do Tite ser campeão. Vamos para ele começar um trabalho, terminar o ano com alguns jogos aí importantes e tal. E aí ele começa o ano que vem com o Campeonato Carioca. Vai ter tempo bastante para fazer isso tudo. Mas ele não tem nenhum desgaste. Né? Agora, o técnico está há muito tempo num lugar e tem sempre um desgaste. Né? Especialmente quando o time fica, digamos assim, o time passa a ser tratado como o time daquele treinador. Como é o caso do Palmeiras. Ninguém fala que é o Palmeiras do Dudu, que é o Palmeiras do Veiga, que era do Scarpa, que é do Everton, que é do Gustavo Gomes. Ah, não, ele é do Abel. Sempre foi tratado dessa maneira. Até o Flamengo do Jesus tinha muito também do Gabigol, do Bruno Henrique. Os jogadores tinham um peso, me parece, maior, compartilhado com o treinador também em alguns momentos, do que nesse Palmeiras do atual, do Abel Ferreira. Então, acho que são situações diferentes. A situação para o Tite é muito confortável. Muito confortável. O que o Trajano falou, ele não conseguiu nada lá fora, vai pegar um elenco forte, um clube com condições de marcar. O presidente do clube, isso é óbvio, não precisa ser nenhum gênio para imaginar que o Flamengo deve bater recorde de faturamento mesmo sem ser campeão. Né? Pode bater um recorde de faturamento. Mesmo que não bata, vai bater mais de R$1 bilhão de faturamento. Dinheiro tem. Vai ter para gastar. Tem jogadores que podem sair, que tem valor de mercado, que podem trazer receita. Então, ele ainda tem a possibilidade de fazer mudanças no começo da temporada com, digamos assim, bons recursos, que nenhum outro clube vai ter no Brasil. Pô, melhor que isso, pelo amor de Deus, né? Eu acho que o Tite não tem do que reclamar, não. Agora, vai ter dificuldade. Você quer ganhar um salário alto e não ter trabalho também? Aí não dá, amigo. Vai ter trabalho, tem que lidar com algumas vaidades, algumas questões que ele vai conhecer agora. Mas ele é muito político, né? Ganhou um beijo do Del Nero, trabalhava com o André Sanches. O Tite consegue respirar em vários ambientes sem dificuldade. Ele tem essa habilidade, digamos assim.